Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta terça-feira. Veja agora os destaques de hoje. Justiça multa Caema por língua preta na Praia do Calhau, em São Luís. Corpo de Bombeiros resgata golfinho encontrado morto na Praia do Araçagi. Tem política, deputado abandona a oposição e retorna à base do governo Brandão. E a contagem regressiva para o recesso parlamentar na Assembleia Legislativa. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você, são 6 horas 4 minutos e a gente começa com o caso da Caema, que vai ter que pagar R$400 mil por língua negra na Praia do Calhau, após uma ação do Ministério Público. Uma ação civil pública proposta pela primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, ocorrida em 2019, levou a Justiça a condenar a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão ao pagamento desses R$400 mil por indenização por danos ambientais. A decisão se refere ao lançamento de esgotos sem tratamento no Rio Calhau e Praia Calhau, aí a partir de 2015. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data de sentença e acrescido de juros de 1% a partir da data de evento em que houve essa poluição no curso d'água. O episódio ficou conhecido como Língua Negra devido à coloração das águas poluídas na faixa de areia, causado então uma falha da estação levatória de esgotos Barra-Maco-Ajape, de responsabilidade da Caema. Um relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente apontou que esse lançamento de esgotos ocorreu por conta de uma paralisação do bombeamento da unidade. E olha, o Corpo de Bombeiros resgatou o golfinho que foi encontrado morto na Praia do Araçagi, na região metropolitana de São Luís. Este é o segundo caso de morte de animais marinhos na orla em menos de 2 dias. No fim de semana, uma tartaruga também foi encontrada sem vida na Praia do Calhau. O Corpo de Bombeiros informou que resgatou o golfinho e encaminhou para o Instituto de Pesquisa e Conservação de Animais Marinhos no estado. Esses incidentes chamam a atenção para os riscos que os animais marinhos enfrentam em nossas praias. Agora, falando sobre a Assembleia Legislativa, tem novo integrante na situação. O deputado estadual Francisco Najib anunciou sua saída do grupo de oposição. Foi um período de quase um ano aqui de silêncio nessa casa, de aprendizado, de reflexão sobre que caminho deveria seguir. Escutando meu grupo político, com muita serenidade, muita maturidade, escutando a minha base, deputado Glauber Coutrinho. Hoje eu posso aqui retornar a esta tribuna e anunciar uma decisão firme, uma decisão responsável de estar voltando à base do então governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão. Você estava contando esses dias, hein, Greza? Me conceda já já. Volto de cabeça erguida, amigos. Volto de cabeça erguida com a convicção e a consciência tranquila de que o propósito renovado de trabalhar por esse Estado é o principal objetivo de todos nós. E falando em Assembleia Legislativa, a contagem regressiva para o recesso parlamentar. Acompanhe na reportagem de Daniel Amorim. Em dezembro, o fim dos trabalhos no ano de 2025 na Assembleia Legislativa do Estado se aproxima, mas a Casa ainda tem projetos relevantes para votar no restante desse ano. Como é o caso de 2 projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Um que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026 e outro relativo à revisão do Plano Plurianual para o período 2024-2027. O deputado estadual Carlos Lula utilizou a tribuna para falar sobre esse tema e ele defendeu um debate mais amplo sobre as questões orçamentárias do Estado. O orçamento é a lei mais complexa que a gente vota ao longo do ano. São centenas de páginas, centenas de anexos, que muitas vezes passa como se fosse apenas um ato formal. E eu acho que isso está errado. A Assembleia devia, no caso do orçamento em específico, chamar a sociedade, debater os temas prioritários para o Estado do Maranhão, trazer as políticas públicas que são necessárias e indispensáveis para o Estado e até mesmo, em alguns casos,
ter emendas coletivas para projetos estruturantes para o Estado do Maranhão. Não dá para discutir segurança pública e ano que vem a gente reclamar de falta de policial se o orçamento do ano que vem não estiver prevendo concurso para a polícia. Não dá para discutir falta de bombeiro e não ter previsão de concurso para bombeiro. Não dá para a gente discutir que não vai ter escola em tempo integral se o orçamento não contempla a expansão do ensino em tempo integral. Então, são temas relevantes, necessários, indispensáveis e que acho que é função e obrigação do parlamento fazer. A discussão sobre o orçamento para o Maranhão em 2026 foi realizada inicialmente em primeiro turno, mas durante a sessão ordinária, a presidente do parlamento, a deputada Iracema Vale, convocou uma sessão extraordinária para o debate em segundo turno no plenário da casa. Nós também ouvimos o deputado Wellington do Curso sobre o tema. O parlamentar afirmou que o orçamento deve atender a questões que são prioritárias para a população. É muito importante o orçamento, porque ali estão todas as pautas, todas as reivindicações durante o ano, para que possam ser executadas no ano seguinte. Nossas pautas aqui na Assembleia Legislativa, uma realização de concursos públicos, a nomeação dos aprovados no último concurso, e tudo isso nós fazemos com a pauta presencial das ruas. Nós trazemos as ações das ruas, que o orçamento de 2026 tem que contemplar os anseios da população, as necessidades da população. Uma pauta nossa antiga, por exemplo, dos orçamentos anteriores que a gente coloca sempre, é a criação de um hospital público veterinário. Nós apresentamos uma proposta do governo do Estado para fazer 2 hospitais públicos veterinários, um em São Luís e outro em Imperatriz, que é uma pauta que nós temos constantemente quando vamos para as ruas. Além de cuidar da saúde dos humanos, cuidar também da saúde dos animais. Eles não falam, mas têm direitos. Então veja, o orçamento para o ano 2026 tem muitas propostas, solicitações da população para que possa atender os anseios da população. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, as sessões acontecem até o dia 22 de dezembro. Em seguida, vai ser iniciado oficialmente o período de recesso parlamentar. As atividades no Parlamento Estadual devem ser retomadas somente no mês de fevereiro do próximo ano. Obrigado por suas informações, Daniel, do Parlamento Estadual para o Congresso Nacional. A gente vai com o Nildo Costa ao vivo. Tem informações para a gente dos bastidores da política. É isso mesmo, Nildo? Boa noite para você. Olá, boa noite Daniela, boa noite a todos aqui do Dizendo Tudo. Daniela, são 3 destaques que a gente traz aqui no Dizendo Tudo desta terça-feira. Primeiro é que hoje a Comissão Especial que discute a PEC 18, que trata aí sobre a PEC da Segurança Pública, como é chamada, recebeu 2 governadores, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e também o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, em mais uma audiência pública discutindo essa proposta. O relator dessa proposta da PEC da Segurança Pública, o deputado André Mendonça, que é do União de Pernambuco, disse que vai apresentar o parecer nesta quinta-feira. O presidente aqui da Câmara, Hugo Mota, disse que tem expectativa e tem prioridade, que essa é uma pauta prioritária aqui da casa e que espera votar ainda este ano essa PEC da Segurança Pública. O outro assunto, Daniela, que a gente traz em destaque aqui para você é a questão do advogado-geral da União, Jorge Messias, a indicação dele, esse dilema, né, que tem criado nos últimos dias um grande conflito entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Agora há pouco, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, anunciou o cancelamento do calendário de apreciação da indicação presidencial do advogado-geral da União, Jorge Messias, para fazer parte do integrar o Supremo Tribunal Federal. Esse calendário estava definido, foi definido na semana passada. A gente está sem ouvir informações que você está passando, são muito importantes. Daqui a pouco a gente volta direto de Brasília com você aí, com esses detalhes do Congresso Nacional. Enquanto a gente resolve, a gente está aqui então para falar sobre o Feirão Limpa Nome Serasa, já com o entrevistado aqui no estúdio, para falar sobre o Limpa Nome que já está em andamento aqui em São Luís, é o José Capobianco, especialista em educação financeira. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por esclarecer então um pouquinho mais sobre esse feirão. Oportunidade, inclusive, de limpar o nome, não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Daniela. Boa noite, pessoal. É isso mesmo. A Serasa está aqui no Maranhão e em todo o Brasil com o Feirão Limpa Nome. Então, o feirão iria inicialmente até o dia 30, mas a partir de ontem, dia 1 de dezembro, a gente prorrogou e vai até o dia 19. Então, tem mais 19 dias para aproveitar as ofertas, descontos
E o nosso principal mote, né, que são ofertas até 99% de desconto. Então, são descontos bem agressivos para ajudar o público a sair da inadimplência. O que precisa, então, para limpar esse nome? Precisa de documento? O que ela precisa chegar lá, ela vai ter, ou então em alguma agência bancária ou pela internet, ela precisa ter o que em mãos? Boa, precisa ter o documento original, né? Então, você pode ir ou no correio, são mais de 7 mil agências por todo o país, e aí leva o seu documento original, RG, CNH, ou pelo próprio aplicativo e site, que aí é só você fazer o cadastro, colocar o seu CPF ali e realizar o cadastro, e você já tem acesso a todas as suas dívidas. É o mesmo desconto, tanto no correio quanto no aplicativo. Vou até corrigir, não é nem a agência bancária, agências dos Correios aqui no Maranhão. O site também está disponível, tem aplicativo disponível. Quais são, então, esses canais que as pessoas podem procurar? Isso. Então, lembrando, né, é um ponto que a gente sempre frisa muito. Tomar cuidado com as fontes que você for negociar. Procure as fontes oficiais. Então, tem o aplicativo da Serasa, você vai ali tanto na App Store quanto no Google Store, você tem o aplicativo oficial, ou serasa.com.br também você consegue negociar, ou a agência do correio que vai ter alguém ali para ajudar também. Quem tem mais dificuldade, né, de mexer no aplicativo, no meio digital, a Serasa também trouxe esse acompanhamento com todos os correios aqui do Brasil para ajudar também as pessoas. Desconto, então? Tem desconto? Tem, então, algum tipo de facilidade para que a pessoa faça essa negociação? Tem desconto de até 99%, né? Então, pode chegar até esse desconto. Tem parcelas a partir de R$ 9,90, então tem muitas ofertas também com parcelamento muito legal para você também encaixar, né? Continuar pagando suas contas do dia a dia, pagando as dívidas e também não ficar pesado. Muitas ofertas até R$100, então tem bastante coisa para conseguir encaixar no seu dia a dia e também não pesar, né? Porque a gente sabe que a conta do brasileiro também, além da dívida para pagar, tem as contas do dia a dia. Então, para conseguir equilibrar os dois. Então pronto, chegou a um ponto. Estamos agora em pleno final de ano, muitas pessoas já têm contas a pagar já em relação ao próximo ano. E já contando, inclusive, com o 13º salário. Como é que fica, então, você, que é especialista em educação financeira, como é que fica essa conta? Boa. É sempre legal você dar uma olhada nas suas dívidas, entender quais estão negativando, quais são as prioridades, começar por elas, né? A gente sabe que às vezes tem 5, 10 dívidas, então é legal entender a prioridade, por qual que você quer começar, entender os melhores também descontos, então começar por essas para também não pesar nas outras contas, né? Que a gente sabe que tem várias contas. Então, começar pelas prioritárias, usar o parcelamento, se for possível também, e lembrando, a partir de pagar a primeira parcela da dívida, o seu nome já fica limpo, é só continuar pagando o restante para não voltar à dívida. Pronto. Recado então dado. Feirão Serasa em andamento, qualquer pessoa pode procurar. Agências dos Correios, não é isso? Vamos confirmar? Agências do Correio, mais de 7 mil agências por todo o território nacional, só procurar uma delas. Tá certo, muito obrigada por suas entrevistas, pelos esclarecimentos. A gente faz um intervalo, é bem rapidinho, a gente espera você aqui, até já. Dizendo tudo de volta, são 6h22 e agora para falar sobre uma campanha, uma roda de conversa, é a campanha Pais Importam, que acontece na quinta-feira aqui em São Luís. Para falar sobre esse assunto com a gente, Alexandre Mourão, ele é psicólogo, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite, telespectadores. É uma campanha, uma roda de conversa que acontece em outros locais também. Como é que vai ser essa roda de conversa? Qual a importância dela, então? Tá, tudo bem, obrigado. Essa roda de conversa é um projeto de extensão da UEMA que existe desde março, que é uma roda que tem o intuito de discutir sobre questões da masculinidade, questões do homem, né, de como se expressar mais, falar mais sobre sentimentos, temas que geralmente os homens evitam falar. E eu sou da área da psicologia também, então tive essa iniciativa junto ao professor Tiago Santin de fazer uma roda de conversa aqui no Maranhão, que já está tendo encontros quinzenais, e dessa vez a gente está pensando em fazer uma campanha que se chama Pais Importam, que é uma campanha que ela surge no estado do Ceará, a partir de um movimento que tenta trazer para as varas das famílias a discussão sobre a necessidade de trazer mais embasamento científico para as varas, né, que é justamente essa ideia da convivência infantil e a ciência, o que os tribunais precisam saber, justamente para trazer para os operadores de justiça, psicólogos, assistentes sociais, essa perspectiva da participação maior dos pais na educação e do cuidado das suas crianças, dos seus filhos. Então, essa cartilha, esse documento que eu estou mostrando para vocês, ela já foi publicada e está sendo espalhada por algumas varas, enfim, instituições sociais, para justamente colocar a necessidade de os pais serem mais participativos, né, e que justamente é isso que eles querem, parte desses pais, na educação das crianças, né, e mostrar como essa ideia
que vem um pouco antiga, né, de que as mães, que são as cuidadoras primárias, ela embasou muito as varas das famílias, e o que a gente tem visto é que alguns pais eles querem participar e têm visto um entrave na necessidade de se pensar mais sobre essa educação. Então, uma leitura científica mais atual, e a gente pode falar de, por exemplo, o protocolo de Warshak, que fala que é muito importante que as crianças tenham também a participação dos pais nessa convivência diária e cotidiana. Fala-se em relação ao divórcio, separação e em relação a como os pais são vistos dentro desse processo, não é isso? Isso, exatamente. E a visão, não só no divórcio, na situação de litígio ou não, mas na sociedade como um todo, né, de como a figura masculina, muitas vezes, ela foi relegada a um papel secundário desse cuidado. E parte desses pais tem pensado em colocar-se mais nesse cuidado, querem também isso, e essa roda e essa campanha, ela tenta justamente trazer a necessidade de se pensar sobre isso. Olha, os pais querem cuidar dos seus filhos. Então, por exemplo, algumas leituras que tem de que os pais devem ver seus filhos só de 15 em 15 dias, que são algumas decisões que às vezes aparecem em várias de famílias, são tempos muito, muito longos, que prejudicam a convivência da criança, prejudicam a autoestima dessa criança e vai revelar aí também numa dinâmica de conflito. Então, é entender que nessa situação, quando a gente fala de uma convivência infantil baseada na ciência, que o mais importante é justamente a criança, e não a decisão do pai ou da mãe, do que cada um quer. E nesse sentido é que essa campanha ela coaduna até com os direitos da criança, com a necessidade também dos pais, que justamente são vistos pelo senso comum, parte desse senso comum como alguém que não participa, como pessoas que querem também participar e estão aí para participar, né? Então, existe aí alguns homens que têm pensado justamente o seu papel como pai, o seu papel de homem e essa masculinidade, como pode ajudar mais nesse cuidado à criança e ao adolescente. No seu entendimento, então, o que perde a criança dentro desse processo quando há, então, como o senhor mesmo falou, o distanciamento maior com os pais? Isso. Então, são diversos aspectos, né, essas literaturas que a gente está trazendo nessa cartilha e baseada nessas leituras de psicólogos, operadores do direito, tem diversas consequências que perpassam aí uma autoestima fragilizada, problemas escolares, problemas também com outros colegas. Então, estar com o pai, e claro, isso não implica também tirar o papel da mãe preponderante, é pensar nos dois juntos, na convivência mesmo numa situação de divórcio, que eles podem sim conviver de um modo promissor com essa criança, né? Então, essa criança ela pode sofrer com isso, né? E sabemos que geralmente uma situação de litígio ela pode também resvalar um pouco nessa criança, mas quando ela tem essa possibilidade de conviver mais com o pai, e aí ela pode justamente ficar mais fortalecida, mais empoderada. Inclusive, algumas dessas literaturas científicas falam que até nas situações de caso de maternidade, quando a criança está amamentando ainda, por exemplo, tem a chamada teoria do apego do Bowlby, que foi um psicólogo que cunhou essa ideia de a mãe como a cuidadora primária, que obviamente tem sua relevância, sua importância, mas até nessa situação de puerpério, por exemplo, a criança pode sim estar com o pai em alguns momentos, né? Então, esses períodos que são muito longos, de mais de 3 ou 4 dias sem ver o pai, tem algumas implicações psicossociais também na dinâmica dessa criança, na dinâmica da família e no que vai se tornar também essa criança, que pode ser também um homem, né? Enfim, uma mulher que vai, a depender da situação, ela vai se distanciar ou não dessa figura paterna, que é muito importante também. Falando então, o encontro acontece na quinta-feira, às 7h, no prédio de música da UFMA ou da UEMA? Da UEMA, é o prédio de música da UEMA, que fica ali na Rua da Palma, na Rua da Palma, exatamente no centro. Esses encontros acontecem quinzenalmente, então nas rodas de conversa, na quinta-feira agora a gente vai falar sobre a campanha, mas outras semanas, outras 15 dias, a gente vai falar também sobre temas diversos. A gente já falou sobre vícios, já falou sobre expressões, já falou sobre problemas psicológicos, já falou sobre autoestima, já falou sobre velhice. Então, esses temas das masculinidades são diversos e acontece 15 dias, são gratuitos, é um projeto de extensão da UEMA, que vai ser agora feito justamente com a UFMA também, a gente está formalizando essa parceria, e são encontros gratuitos, que qualquer pessoa pode comparecer. A gente também tem uma rede social, um Instagram, que se chama Roda Conversa Homens, né? O @Roda Conversa Homens, para quem tiver interesse em conhecer mais. E fica aí meu convite aos pais a participarem, aos homens também, quem não for pai pode participar também, de diversas idades, e enfim, estão convidados. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado.
E olha, já são mais de 5.000 combates a incêndios realizados pelo Corpo de Bombeiros aqui no Maranhão. Com atuação em todas as regiões do estado, a Operação Maranhão Sem Queimadas segue sendo executada. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, ao longo dos últimos 10 meses, mais de 5.000 incêndios florestais e em vegetação em áreas urbanas e rurais foram combatidos pela corporação. Na série de ocorrências de grande impacto ambiental, destaque para o combate aos incêndios no Parque Estadual do Mirador, uma das áreas mais afetadas no estado. Nesses combates a incêndio, nós utilizamos sistemas avançados de monitoramento, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Outras organizações privadas nos auxiliam com o monitoramento via satélite. E esse monitoramento permite que nós identifiquemos os focos de incêndio. Nessa data de hoje, nós já temos mais de 40.000 focos de incêndio detectados. Então, desde o início da operação até o momento, essa quantidade de focos de incêndio foi observada via satélite e aí nós podemos direcionar as nossas equipes para realizar os combates a incêndio. As equipes também mantêm foco em áreas de vegetação nos municípios de Grajaú, Imperatriz, Balsas, Estreito e Carolina, também alvos das queimadas. Em sua 6ª edição, a Operação Maranhão Sem Queimadas obteve a adesão de aproximadamente 100 municípios do estado. A ação tem a parceria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais. A operação vai além do combate direto ao fogo, incluindo ações educativas com as comunidades. Principalmente aos fazendeiros, aos proprietários de terra, os produtores rurais que vão ali utilizar das queimadas controladas, vão se utilizar das queimadas controladas para tentar limpar o terreno, para tentar deixar um terreno próprio. Por isso, existe até um período que há um decreto do governo do estado proibindo as queimadas. Com essa proibição, nós fazemos ali já a conscientização e o aviso que se a pessoa estiver realizando a queimada nesse período proibido, ele vai ser multado e pode inclusive ser preso, cometendo crime ambiental. Dessa forma, a gente também consegue dar instruções para os fazendeiros, capacitar equipes ali que vão realizar esse primeiro combate, brigadas de incêndio ali que vão realizar um primeiro combate em caso de fogo fora de controle. A presença das equipes em campo, aliada à tecnologia de monitoramento e ao envolvimento das comunidades, compõe um modelo de atuação que tem garantido bons resultados no Maranhão. A gente vai tentar novamente ouvir Nildo Costa, direto de Brasília, com informações do Congresso Nacional. Nildo, novamente, boa noite para você. Boa noite, Daniela. Vamos ver se vai agora, né? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Daniela, hoje foi um dia movimentado aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, porque a comissão especial que discute a PEC 18, o PEC da Segurança Pública, ouviu 2 governadores, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Mais uma audiência pública discutindo esse tema. O relator dessa proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresenta o seu parecer na próxima quinta-feira. É prioridade do presidente Hugo Mota, presidente aqui da Câmara, em votar essa proposta ainda em 2025. Outro assunto aqui, agora há pouco, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou cancelamento do calendário de apreciação da indicação presidencial do advogado-geral da União, Jorge Messias, para compor o Supremo Tribunal Federal. O calendário foi definido na semana passada e estava previsto para apreciação entre os dias 13 e 10 na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário do Senado Federal, mas foi cancelado, porque até agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não mandou o documento assinado, a indicação formal ao Senado Federal. Agora há pouco também nós só sabemos aqui, ainda extraoficial, de que pessoas próximas do presidente Lula tinham aí informado que o presidente estuda em cancelar a indicação de Jorge Messias por Simone Tebet, ex-senadora. E só para fechar, você vê aí ao fundo imagens, aí nós já estamos aqui, ó, tapete vermelho estendido, ó, posto aqui na entrada do plenário, que amanhã acontece uma sessão solene para agraciar os homenageados, os que receberão aí a medalha de mérito legislativo. Personalidades, grupos, entre eles o governador do estado do Maranhão, Carlos Oleans Brandão Júnior, estará recebendo medalha de mérito legislativo aqui na Câmara dos Deputados, uma indicação do deputado líder do União, aqui na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes.
eu volto aos estúdios do Dizendo Tudo. Com você, Daniela Bandeira. Obrigada, Nildo. Boa noite, bom descanso. Deu certo, viu? Até amanhã. Tá certo. E assim a gente encerra o Dizendo Tudo de hoje. Volta amanhã, 18 horas. Encontro marcado. Meio-dia tem papo aberto com a Érica Palha e a gente se encontra amanhã. Boa noite para você. Fique agora com imagens da Rua de Egito, aqui em São Luís. A gente volta amanhã. Tchau.